Fala pessoal, já fiz a correção da minha prova que realizei em Araguaína, Tocantins. Fiz para o cargo de assistente técnico administrativo e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do meu resultado e o que eu achei da prova. Bora pro vídeo. Então pessoal, fui realizar o concurso de Araguaína, Tocantins para o cargo de assistente técnico administrativo. Não estudei intensamente para esse concurso, por estar estudando para PM do Maranhão. Estudei mais ou menos uma semana para esse concurso, somente a parte de conhecimento específico. E eu fiz uma correção aqui, pessoal, mas não é um resultado definitivo, porque para quem fez a prova, sabe que eles não disponibilizaram o caderno de questão. Então não vai dar para eu ter uma certa certeza de lembrar todas as questões que eu fiz e saber qual foi o gabarito correto, né? De qual as questões que eu marquei. Então não tenho certeza de se eu lembrei corretamente de todas as questões que eu marquei. Principalmente matemática. Matemática tem uma questão ali que eu não tenho certeza se foi realmente a alternativa que eu marquei. Então é isso, pessoal, não vou saber o resultado definitivo no momento, somente quando sair o resultado oficial, né? E é isso. Vamos começar aqui pelo português. A minha prova foi o tipo B. E português, pessoal, eu acabei fazendo ali 8 questões de 12. 8 de 12. Infelizmente eu errei aquela questão de interpretação de texto, que era a primeira questão, sobre a atuação do IC, né? Eu acabei marcando a letra A e era a letra B, que era o medo de torcedores e imigrantes em comparecer aos jogos, devido à presença do IC. Essa era a alternativa correta e eu acabei marcando a letra A. Fiz aí uma pontuação 8 de 12. Achei um português ali com pouca interpretação de texto. Tinha muita gramática, né, pessoal? Muitas perguntas ali direta. Achei um português aí bem acessível. Não fui tão mal assim, mas poderia ter sido melhor. Informática, pessoal, diria ali que veio uma informática até razoável ali. Só que acabei vacilando em duas questões ainda, que era sobre aquela de correio eletrônico e os periféricos de saída. Essa questão bem básica, pessoal, mas acabei me dando mal ainda. Essas duas. Essa de periférico de saída realmente eu não sabia, que era sobre a impressora laser duplex com conexão de rede. Realmente eu não sabia sobre esse assunto e acabei errando a questão. A minha nota foi 3 de 5 questões em informática. Já conhecimento básicos de história e geografia de Araguaína, acabei me saindo bem melhor do que em informática, né? Acabei acertando 4 de 5 questões. E a questão que eu errei, eu julgo ela por ter sido a mais fácil para alguns e a mais confusa para mim, né? Acabei ali ficando numa dúvida muito grande entre Cerrado e Amazônia. Por eu ter estudado que era Cerrado, eu vi videoaulas de professores dizendo que o clima predominantemente lá era Cerrado. Então meu resumo foi de acordo com as aulas desse professor, né, pessoal? Meus estudos foi de acordo com o clima predominantemente cerrado. E acabou sendo uma questão errada, né? A questão certa, o gabarito era a Amazônia, que no caso era a letra C. Depois que eu fiz a prova, pessoal, fui pesquisar ainda no ChatGPT qual era o clima predominantemente lá. E estava dizendo que era cerrado, savana no caso, né? Savana e cerrado são praticamente a mesma coisa. Aí daí eu fui no Google tava falando também que era cerrado. Aí eu fiquei mais confiante, né? Talvez, rapaz, eu acho que eu acertei, fiquei com isso na cabeça. Só que não estava satisfeito ainda com o resultado e fui no site do IBGE. Cheguei lá, estava dizendo que o clima predominantemente de Araguaína já era Amazônia. Aí eu fiquei na dúvida totalmente, aí só esperei o resultado para ver qual era a alternativa correta, né? E acabei errando a questão ainda. A alternativa certa era a letra C, o clima amazônico.
Eu acho que talvez pelo contexto da questão que acabou definindo que a Amazônia era o correto, né? Porque a alternativa B, que era o Cerrado, ela tipo generalizou muito, né? Falando que elimina a ocorrência de outras formações florestais e de área de transição. Aí foi muito generalista, né? Por isso que eu fiquei na dúvida tão grande entre Cerrado e Amazônia. E acabei marcando o Cerrado porque foi o que eu estudei durante a semana de estudos, né? Que eu fiz para esse concurso. Agora sobre a parte aqui de raciocínio lógico, né? Eu acabei acertando ali 6 de 8 questões. Lembrando, pessoal, que não é um resultado definitivo ali, eu não tenho certeza que a nota realmente é essa, por não me lembrar de uma questão. Uma questão aqui eu acabei não me lembrando qual foi a alternativa correta que eu marquei, que é essa 25, que fala sobre a idade de Camila e a de Roberto. Ele quer a diferença ali, né? Sobre essa questão eu não tenho certeza qual foi a que eu marquei. Fiquei em dúvida entre alternativa A e alternativa D, que é 8 anos e 6 anos de diferença, né, de idade. Então, pessoal, vou ficar nessa dúvida aí sobre o resultado de raciocínio lógico. Mas eu acredito que, na verdade, eu não sei se foi 5 de 8 ou se foi 6 de 8 questões. Então, vou ficar devendo essa aí, esse resultado definitivo aí. As outras questões que eu acabei errando foi a questão 24, que falava sobre sequência lógica. Infelizmente acabei errando essa questão, pessoal. Depois fui ver que era muito simples de resolver. Infelizmente a gente só vê isso depois que sai da sala de aula, né? E também a questão 30, que essa aqui que eu julgo mais fácil ainda do que a sequência lógica, porque era só fazer a união ali, somar a união dos conjuntos A, B e C e subtrair a interseção de A, B e C. Somente isso, pessoal. E acabei me embaralhando todo ali na hora da prova. Não achei tão bom o resultado, mas infelizmente foi esse o resultado. Já conhecimentos específicos, fiz um resultado aí que eu não esperava fazer menos. Acabei acertando 35 de 40 questões. E foi a matéria que eu comecei a realizar na prova, né? Comecei por ela, por saber que valia mais pontos. E também era a maior quantidade de questão, sendo 40 questões ali somente de conhecimentos específicos. E foi umas questões, pessoal, bem cansativas, de verdade mesmo. Não por ser muito difícil, mas cansativo. É a palavra que define essa prova de conhecimentos específicos, né? E acabei aí com um resultado bem satisfatório. Só que também tem um porém, pessoal, nesse resultado, porque ali, ao passar por gabarito, já na penúltima questão, a questão 69, era para mim marcar a alternativa B, e eu acabei marcando a alternativa letra E, pessoal. Alternativa E. E a alternativa E não tem na prova, porque a prova é de A a D. E eu acabei aí saindo ali da zona onde era as alternativas da prova e marquei a alternativa letra E. E depois que eu vi que eu marquei a letra E, eu fui e marquei a letra D também. Então, acredito que a banca vai julgar como um gabarito duplo e vai acabar aí anulando a minha questão. Então, acho que o resultado definitivo não vai ser esse. E acabei cometendo esse erro aí. Nunca cometi esse erro em prova, né? Mas acabou que aconteceu nessa prova. Infelizmente foi isso que aconteceu. Então, pessoal, vou esperar aí o resultado definitivo para ter a certeza de como eu fui na prova. Então, pessoal, meu resultado ficou ou ficaria, né, pessoal, 91 de 110 pontos. Acredito que fiquei ali, se realmente for anulada a minha questão ali e a de matemática também eu tiver marcado outro gabarito, talvez eu fique ali com cerca de, eu acredito que é 84 a 88 pontos na prova. E
É o que eu esperava dessa prova, né, pessoal? Eu esperava tirar de 80 acima ali. Mas se fosse esse resultado 91, realmente seria um bom resultado para essa prova. E para resumir, pessoal, o que eu achei dessa prova, não diria que foi uma prova difícil, muito difícil. Eu diria que o que mais resume ela foi uma prova cansativa. Isso sim eu acho que resume melhor essa prova, né, pessoal? Principalmente ali a parte de conhecimento específico. Porque eu acho que quem não começou por essa matéria, pessoal, teve dificuldade depois de voltar nela ali e resolver as questões ali com calma, né? Até porque ela exigia muita leitura, né, pessoal? E isso acaba desgastando muito o tempo e a energia ali do candidato, né? Eu passei cerca de 1 hora para resolver todo o conhecimento específico, as 40 questões, incluindo a História e Geografia de Araguaína. E é isso, pessoal. Gostei da prova. Realmente foi uma prova muito tranquila ali de resolver. Mas eu corri contra o tempo também. Fiquei bastante tempo em conhecimento específico. Como eu não podia zerar nenhuma questão, nenhuma matéria, quer dizer, não poderia zerar nenhuma. Depois que eu saí de conhecimento específico, eu fui direto para matemática, procurar alguma questão que eu tinha certeza que acertaria, que estaria correta. Fiz a questão, depois que eu fiz, fui para informática, fui procurar uma questão que eu sabia de certeza, encontrei, marquei e já fui para português. Deixei informática e matemática por último, deixei elas de lado ali e fui resolver todo o português ali, que eu tenho mais facilidade do que informática e matemática. Resolvi todo o português, depois voltei para a informática, deixei a matemática por último, fiz toda a parte ali de informática e só depois fui resolver matemática, pessoal. Aí meu tempo já estava curto para resolver todas as questões com calma, né? Ali eu diria que com calma eu resolveria a maioria, pessoal, mas tinha uma questão que eu não sabia, realmente não ia saber fazer, era sobre a idade lá de Camila e Roberta, se não me engano. Aquela lá eu realmente não ia conseguir realizar. E é isso, pessoal. Foi uma ótima prova. Quero saber o seu resultado. Se você fez essa prova, quero saber o seu resultado também. O que você achou, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Assim que sair o resultado definitivo, vou trazer aqui no canal o meu resultado. E até a posse.